A união não começa quando alguém se aproxima. Começa quando alguém para de fugir. Não é quem chama, não é quem procura, não é quem corre atrás. É quem não resiste mais a si mesmo. Em 2026, o primeiro passo não será externo, será interno, silencioso, invisível, irreversível, porque quando a consciência se alinha, o movimento acontece sozinho, e quando a alma decide, o campo obedece. Quem realmente dá o primeiro passo para a união em 2026 não é quem envia a mensagem, não é quem se aproxima fisicamente, não é quem reaparece, não é quem procura contato. O primeiro passo para a união em 2026 não acontece no plano externo, acontece no campo da consciência. Porque a união não começa como ação, começa como decisão interna. O verdadeiro primeiro passo é parar de fugir de si mesmo. Em 2026, quem dá o primeiro passo não é quem ama mais, não é quem sofre mais, não é quem sente mais, é quem resiste menos. Quem realmente dá o primeiro passo é quem consegue sustentar a própria verdade interna sem se esconder. Quem para de negociar com o medo. Quem para de racionalizar a fuga. Quem para de usar a distância como proteção. Quem para de usar o silêncio como escudo. O primeiro passo é interno, silencioso e invisível. É quando a pessoa deixa de lutar contra o que já sabe, deixa de negar o que já sente, deixa de fugir do que já reconheceu. A união não começa com movimento físico, começa com integração interna. Em 2026, o campo não responde mais a impulsos emocionais, responde à coerência vibracional. Quem dá o primeiro passo é quem se alinha, quem se organiza internamente, quem se estabiliza energeticamente, quem integra a própria sombra, quem sustenta a própria consciência, porque só quem está inteiro consegue caminhar sem medo. O primeiro passo é deixar de usar a conexão como fuga emocional e começar a vivê-la como espelho de consciência. É quando a pessoa deixa de querer o outro para preencher vazios e passa a querer o encontro como expressão de inteireza. Não é desejo, é prontidão, não é carência, é maturidade vibracional, não é saudade, é estabilidade interna. Quem dá o primeiro passo em 2026 é quem consegue ficar em paz com a própria presença. Quem não precisa mais do outro para se sentir completo. Quem não usa mais o vínculo como anestesia emocional. Quem não projeta mais no outro as próprias lacunas. A união não aceita dependência, aceita inteireza. Por isso, o primeiro passo não é iniciativa, é alinhamento. É quando a pessoa deixa de viver na oscilação, deixa de viver na dúvida, deixa de viver no medo, deixa de viver na fuga, deixa de viver na resistência e passa a viver na verdade interna. Em 2026, quem dá o primeiro passo é quem para de se dividir entre querer e fugir, entre sentir e negar, entre desejar e resistir, entre se aproximar e se proteger. O primeiro passo é a unificação interna. É quando não há mais guerra dentro, quando não há mais conflito entre mente e alma, quando não há mais contradição interna, quando não há mais auto-engano, porque enquanto há guerra interna, não pode haver união externa. Quem realmente dá o primeiro passo é quem entra em neutralidade emocional, não frieza, não indiferença, neutralidade. Um estado interno de estabilidade, presença e clareza, sem desespero, sem urgência, sem pressão, sem ansiedade, sem controle. O campo se organiza,
a energia se estabiliza, a consciência se alinha. E quando isso acontece, o movimento acontece sem esforço. Não há perseguição, não há corrida, não há disputa, não há medo de perder, não há medo de se expor. A presença. O primeiro passo é interno, porque a união não aceita mais dinâmicas imaturas, não aceita jogos emocionais, não aceita fuga disfarçada, não aceita silêncio defensivo, não aceita aproximação por carência. A união só acontece quando há coerência. Em 2026, quem dá o primeiro passo é quem consegue sustentar essa coerência. Não importa se é masculino ou feminino, não importa o papel, não importa a dinâmica antiga. O campo não responde mais à polaridade antiga. Responde à consciência. Quem realmente dá o primeiro passo é quem muda por dentro, quem se reorganiza, quem se alinha, quem se integra, quem se torna inteiro. Porque quando alguém se torna inteiro, o campo da união se abre sozinho, sem esforço, sem controle, sem estratégia. A união não começa quando alguém vai até o outro. Começa quando alguém se encontra consigo. Porque a união não começa com ação, mas com alinhamento. A união nunca começa no movimento. Começa no estado interno. A ação é consequência. O alinhamento é causa. Toda ação que nasce sem alinhamento gera repetição de padrão. Toda aproximação sem integração gera os mesmos ciclos. Toda iniciativa sem consciência recria a mesma dinâmica, porque sem alinhamento, o movimento é apenas deslocamento, não transformação. A união verdadeira não responde a impulso, responde à coerência vibracional. Não é quem vai, é quem está. Não é quem age, é quem se alinha. O alinhamento é quando mente, emoção, energia e consciência começam a operar no mesmo eixo. Quando não há mais divisão interna, quando não há mais contradição, quando não há mais guerra entre querer e fugir, quando não há mais conflito entre sentir e negar. A ação nasce da integração. Antes disso, qualquer movimento é fuga disfarçada. Qualquer aproximação é tentativa de aliviar vazio. Qualquer gesto é busca de regulação emocional. A união não aceita carência como base, não aceita dependência, não aceita desespero, não aceita urgência. Ela exige inteireza. Por isso, agir antes de alinhar é repetir. A conexão já foi tentada. Já houve aproximações. Já houve voltas. Já houve contatos. Já houve reencontros. E nada se sustentou. Não porque faltou amor, mas porque faltou alinhamento. Sem alinhamento, o campo não se sustenta. Oscila, quebra, desorganiza, colapsa. A união começa quando o campo interno se organiza. Quando a pessoa para de usar a conexão como compensação emocional. Quando deixa de usar o outro como fuga de si. Quando para de projetar no vínculo as próprias lacunas. Quando deixa de negociar com o medo. O alinhamento é quando a pessoa consegue estar inteira sozinha, sem depender, sem buscar, sem pressionar, sem manipular, sem controlar. A união não começa quando alguém dá um passo. Começa quando alguém para de resistir. Resistir a sentir. Resistir a ver. Resistir a mudar. Resistir a integrar. Resistir a crescer. A ação sem alinhamento
é ego. O alinhamento sem ação é consciência, e a união nasce da consciência. Quando há alinhamento, a ação acontece sozinha. Sem esforço, sem ansiedade, sem medo, sem pressão, o movimento deixa de ser estratégia e passa a ser consequência. A energia se organiza, o campo se alinha, a conexão se estabiliza, a consciência se integra e então, naturalmente, o encontro acontece. Não por necessidade, não por carência, não por medo de perder, não por medo de ficar só, mas por coerência. O alinhamento cria um tipo de presença que não força nada, não acelera nada, não puxa nada, não exige nada. Ele sustenta. E quando algo é sustentado energeticamente, ele se manifesta sem esforço. A união começa no invisível, no campo interno, na consciência, na estrutura energética, na identidade espiritual. Não começa no corpo, não começa na fala, não começa na mensagem, não começa no encontro físico. Isso tudo é reflexo. A raiz é interna. Por isso a união não começa com ação, começa com alinhamento, porque só o alinhamento sustenta a permanência. Só o alinhamento sustenta estabilidade. Só o alinhamento sustenta continuidade. Sem alinhamento, tudo vira ciclo. Vai e volta. Aproxima e afasta. Começa e termina. Conecta e rompe. Com alinhamento, o campo se fixa, se ancora, se estabiliza. A união não nasce do fazer, nasce do ser. Não nasce do movimento, nasce da consciência. Não nasce da busca, nasce da presença. Quando o alinhamento acontece, a ação deixa de ser esforço e passa a ser fluxo. A união deixa de ser objetivo e passa a ser consequência, porque o alinhamento cria o único campo possível para que algo real se sustente. Sem alinhamento, não há união. Há apenas tentativa, e tentativa não sustenta destino. A união só começa quando o campo interno está pronto para sustentar o que o campo externo vai manifestar. Por isso, primeiro o alinhamento, depois o movimento, depois o encontro. Sempre nessa ordem, sempre. O que muda no campo, quando o medo deixa de comandar. Quando o medo deixa de comandar, o campo muda de eixo, muda de frequência, muda de estrutura, muda de lógica, muda de funcionamento. Nada mais opera pela defesa. Nada mais se move pela fuga, nada mais se sustenta pela proteção, nada mais reage pela dor. O campo deixa de ser reativo e passa a ser consciente. Antes, o medo organizava tudo, as decisões, as aproximações, os afastamentos, os silêncios, as palavras, as ações, as omissões. Tudo era filtrado pelo medo de perder, pelo medo de sofrer, pelo medo de se expor, pelo medo de se entregar, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de se perder no outro. Quando o medo comanda, a conexão nunca é livre. Ela é sempre defensiva, condicionada, tensa, instável, oscilante. O campo vive em alerta, em vigilância, em proteção, em controle. Mas quando o medo deixa de comandar, o campo relaxa. Não relaxa no sentido de descuido, mas no sentido de segurança interna. A energia deixa de contrair, de se fechar, de se retrair, de se proteger. Ela se estabiliza. O campo deixa de vibrar em sobrevivência
e começa a vibrar em presença. Isso muda tudo. A comunicação muda, o silêncio muda, a ausência muda, a presença muda, a distância muda, a proximidade muda, tudo muda de significado. Antes, o silêncio era ameaça, agora é espaço. Antes, a distância era abandono, agora é neutralidade. Antes, a ausência era rejeição, agora é recolhimento. Antes, a proximidade era ansiedade, agora é tranquilidade. Quando o medo sai do comando, o campo entra em coerência. Não há mais necessidade de provar, não há mais necessidade de garantir, não há mais necessidade de segurar, não há mais necessidade de controlar, não há mais necessidade de vigiar. A energia não puxa, não pressiona, não cobra, não exige, ela sustenta. O campo se organiza naturalmente, as distorções energéticas se desfazem, as projeções diminuem, as fantasias perdem força, as idealizações colapsam, as ilusões se dissolvem, e no lugar nasce a verdade vibracional. O vínculo deixa de ser imaginado e passa a ser sentido. Não há mais excesso de expectativa, não há mais antecipação ansiosa, não há mais leitura obsessiva de sinais. Não há mais interpretação compulsiva de comportamentos. O campo fica limpo, simples, claro, estável. O medo cria ruído, o medo cria confusão, o medo cria distorção, o medo cria a leitura errada da realidade. Sem medo, o campo vê com clareza. A conexão deixa de ser uma arena emocional e passa a ser um espaço de consciência. As decisões deixam de ser impulsivas. As reações deixam de ser automáticas. Os padrões deixam de se repetir. Os ciclos deixam de se ativar. O campo entra em maturidade vibracional. Quando o medo deixa de comandar, a energia não se apega, não se agarra, não se fixa por carência. Ela se ancora por alinhamento. O vínculo deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. Deixa de ser fuga e passa a ser presença. Deixa de ser compensação e passa a ser verdade. O campo deixa de viver em extremos, nem euforia, nem colapso, nem obsessão, nem desligamento. Ele entra em equilíbrio. O medo cria picos. O alinhamento cria estabilidade. O medo cria oscilação. O alinhamento cria constância. O medo cria drama. O alinhamento cria silêncio. E esse silêncio não é vazio. É paz energética. É presença interna. É segurança vibracional. O campo passa a operar sem urgência, sem pressa, sem ansiedade, sem desespero, sem necessidade de definição imediata, porque não há mais medo do tempo, não há mais medo da espera, não há mais medo do processo. O campo confia, confia na consciência, confia no alinhamento, confia no fluxo, confia no tempo, confia no processo. Quando o medo deixa de comandar, a conexão não precisa mais ser garantida. Ela é sustentada, não por controle, mas por coerência vibracional. O campo não depende mais de estímulo externo para se manter ativo. Ele se sustenta internamente. A energia não precisa mais de prova, precisa de verdade. Como reconhecer o momento real de prontidão vibracional? A prontidão vibracional não vem como euforia, não vem como ansiedade, não vem como urgência,
Não vem como pressa, ela vem como silêncio interno. Não é vontade intensa de agir, é ausência de necessidade de provar. Não é desejo de correr, é calma para permanecer. Não é impulso, é estabilidade. O momento real de prontidão vibracional não se reconhece pelo movimento externo, mas pela mudança de estado interno. Você percebe porque algo para de doer, algo para de puxar, algo para de apertar, algo para de exigir, algo para de cobrar. A prontidão surge quando o campo interno entra em neutralidade emocional. Não indiferença, não frieza, neutralidade. Você sente conexão sem ansiedade, sente vínculo sem dependência, sente presença sem necessidade de resposta, sente amor sem apego, sente ligação sem controle. O momento real de prontidão vibracional é quando a conexão deixa de ser necessidade e passa a ser escolha consciente. Você não sente mais urgência de definir, não sente mais medo de perder, não sente mais angústia da distância, não sente mais desespero pelo silêncio, não sente mais compulsão por sinais. O campo fica calmo, estável, inteiro. Você reconhece a prontidão quando não há mais guerra interna, quando não há mais divisão entre querer e fugir, entre sentir e negar, entre desejar e resistir, entre se aproximar e se proteger. Tudo dentro começa a apontar para o mesmo lugar. A prontidão vibracional é unificação interna. É quando mente, emoção, energia e consciência param de operar em direções opostas. Você sente clareza sem esforço, presença sem tensão, verdade sem conflito. O momento real de prontidão não vem com certeza racional. Vem com paz interna, uma paz estranha, silenciosa, sem explicação, sem euforia, sem drama. Você não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais provar nada, não precisa mais explicar o que sente, não precisa mais justificar suas escolhas. A prontidão vibracional é autossustentada. Você se sente inteiro sozinho, completo em si, estável por dentro. A conexão não ocupa mais o centro da sua vida. Ela se integra à sua vida. Ela deixa de ser foco e passa a ser fluxo. Você reconhece a prontidão quando o medo deixa de comandar suas decisões, quando o passado deixa de governar suas reações, quando as feridas deixam de definir seus movimentos, quando os traumas deixam de dirigir suas escolhas. O campo se liberta da sobrevivência e entra em presença. O momento real de prontidão vibracional se manifesta como ausência de ansiedade, ausência de urgência, ausência de carência, ausência de desespero, ausência de pressão, ausência de controle e presença de clareza, estabilidade, calma, neutralidade, confiança, alinhamento, silêncio interno. Você não precisa mais imaginar a união, não precisa mais projetar o futuro, não precisa mais criar cenários, não precisa mais viver de expectativas. Você passa a habitar o presente. A prontidão vibracional não vive no amanhã, ela vive no agora. Você reconhece porque a conexão deixa de ser fantasia e passa a ser consciência. Deixa de ser idealização e passa a ser verdade. Deixa de ser projeção e passa a ser presença. O momento real de prontidão vibracional é quando você não precisa mais de sinais externos para se sentir seguro internamente. Não depende de mensagem, não depende de contato, não depende de ação, não depende de resposta, não depende de confirmação. A segurança vem de dentro, o campo interno se ancora, e quando o campo se ancora, nada externo desestabiliza. Você reconhece a prontidão quando o silêncio não te assusta,
quando a espera não te angustia, quando a distância não te machuca, quando o tempo não te pressiona, porque você confia no processo, confia na consciência, confia no alinhamento, confia no campo, confia na própria verdade. A prontidão vibracional não grita, não chama atenção, não faz barulho. Ela é quieta, simples, estável, profunda. É um estado de ser, não um desejo de fazer. O estágio em que a união começa no invisível. Existe um estágio da jornada em que nada acontece fora, mas tudo já começou dentro. Não há mensagens, não há encontros, não há movimentos visíveis, não há aproximações concretas, não há ações externas. E ainda assim, a união já está em curso, porque esse estágio não nasce no plano físico, ele nasce no campo. A união começa no invisível quando o campo interno muda antes da realidade mudar, quando a frequência muda antes da forma, quando a consciência muda antes da experiência, quando o estado de ser muda antes do cenário. É o momento em que não existe mais luta interna, mas ainda não existe manifestação externa. Tudo acontece em silêncio. Você não sente euforia, não sente ansiedade, não sente expectativa, não sente urgência, sente alinhamento, um alinhamento sutil, profundo, quase imperceptível, mas absoluto. O estágio do invisível é quando as resistências caem por dentro, mesmo que as estruturas ainda não tenham mudado por fora. É quando o medo já não governa, mas a realidade ainda não refletiu isso. É quando a consciência já entendeu, mas o tempo ainda está organizando a forma. A união começa no invisível quando você para de projetar, para de imaginar, para de idealizar, para de esperar, para de controlar. E passa a sustentar. Sustentar presença, sustentar estabilidade, sustentar neutralidade, sustentar silêncio interno, sustentar confiança no processo. Nada parece acontecer, mas o campo está se reorganizando. As camadas energéticas se realinham, as memórias emocionais se dissolvem, os padrões inconscientes perdem força, as defesas internas caem, as estruturas de proteção se desfazem. Tudo isso acontece fora do alcance dos olhos. É invisível, mas é real. O estágio do invisível é quando a conexão deixa de ser emocional e passa a ser vibracional. Não depende mais de contato, não depende mais de presença física, não depende mais de ação externa, não depende mais de resposta. Ela passa a existir como estado de campo. Você sente sem precisar ver, percebe sem precisar tocar, reconhece sem precisar confirmar. A união começa no invisível quando o vínculo deixa de ser carência e passa a ser consciência. Quando deixa de ser necessidade e passa a ser alinhamento. Quando deixa de ser desejo e passa a ser estado. É o estágio em que o campo interno já está pronto, mas a realidade ainda está se ajustando a ele. Por isso parece vazio. Por isso parece pausa. Por isso parece silêncio. Por isso parece estagnação. Mas não é estagnação, é gestação. É o campo reorganizando frequências. É o tempo reorganizando caminhos. É a consciência reorganizando estruturas. É a vida reorganizando possibilidades. Nada se vê. Tudo se move. A união no invisível não gera ansiedade, não gera urgência, não gera medo, não gera angústia. Gera estabilidade.
uma sensação de que algo está no lugar, mesmo sem saber explicar o que. Você não precisa mais buscar sinais, não precisa mais interpretar símbolos, não precisa mais decifrar comportamentos, não precisa mais ler o campo. Você sente, e isso basta. O estágio do invisível é quando você para de tentar fazer a união acontecer e permite que ela se organize sozinha. Você não força, não acelera, não manipula, não controla. Você confia. E essa confiança muda o campo, porque o campo responde à frequência, não à intenção, à vibração, não ao desejo, à consciência, não à vontade. A união começa no invisível quando o campo já está em coerência, mesmo que a forma ainda não esteja.